Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da pecuária de gado de corte confinado. Vou conversar com Carlos Alberto Ramos, pró-reitor da Faculdade Unimais, e vamos falar de cursos oferecidos pela Unimais com relação ao mundo do agronegócio. Vamos falar do mercado das exportações de carnes do Brasil e eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e vamos falar dos Estados Unidos que estão de olho no subsolo brasileiro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de confinamento, depois da tarifa de 50% dos Estados Unidos. A decisão americana de aplicar uma tarifa de 50% sobre a carne bovina brasileira, que entrou em vigor agora, no último dia 6, já começa a gerar impactos na cadeia produtiva do setor. E reflete também na região, principalmente em São Paulo, em Ribeirão Preto. A medida, ela pode causar uma perda de até $1 bilhão, segundo estimativas da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC. Em Barretos, por exemplo, também no estado de São Paulo, a carne bovina está em mais de 60% de tudo o que o município exporta. E com a medida, a expectativa é de que os frigoríficos consigam redirecionar o produto para outros países que já são parceiros do Brasil. Um confinamento na cidade voltado para exportação, que opera com 25 mil cabeças, registrou uma queda de 10% no faturamento, apenas com a notícia da taxação, por conta da desvalorização do preço do boi gordo. Apesar da importância do mercado americano, o setor já busca alternativas para compensar a perda. O consultor de mercado da Scott Consultoria, o Felipe Fabre, ele aponta que a saída é redirecionar a produção para outros parceiros do Brasil, como México, Rússia, Indonésia. A vantagem é que esses países já possuem certificação para a carne brasileira, o que facilita o processo. Em termos de volume, substituir a demanda dos Estados Unidos deve ser tranquilo, mas em termos de faturamento e remuneração, é aquilo que mora a maior dificuldade do setor. E agora eu vou conversar com Carlos Alberto Ramos, pró-reitor da Faculdade Unimais, e vamos falar de cursos oferecidos pela Unimais com relação ao mundo do agronegócio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio, tudo bem? É uma honra estar aqui no seu programa. Senhor Carlos Ramos, pró-reitor acadêmico da Faculdade Unimais. A Faculdade Unimais vem crescendo muito nesses últimos anos. Hoje vocês estão em quais municípios aqui em Goiás? Hoje o grupo tem 20 anos e nós estamos hoje em 4 cidades aqui em Goiás. Em Aparecida de Goiânia, que é a nossa unidade mais nova, em Umas, que é a nossa unidade mais antiga, em Itaberaí, pertinho de Inhumas, e em Palmeiras de Goiás. São as 4 unidades que nós estamos aqui no estado. Mas vocês também têm unidades fora do estado? Isso. Nós temos uma unidade em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. É a nossa única unidade fora do estado de Goiás. Bom, a Faculdade Unimais, ela já vem há algum tempo no estado de Goiás, e como o senhor Carlos falou, que é o pró-reitor acadêmico, ela vem crescendo. E por incrível que pareça, ela tem uma série de cursos que tem uma relação muito grande com o agro. E o agro, a gente não precisa falar que é considerado a estaca, vamos dizer assim, o esteio da economia brasileira, tanto na base dinheiro, financeira, como no social, que é a geração de empregos. Então, hoje, a Unimais, ela oferece uma série de cursos que todos eles têm relação com o agro.
Muita gente imagina que o agro, antigamente, e eu uso demais falar isso no programa, o pai falava para o filho assim, se você não estudar, eu vou te levar para a roça. Quer dizer, eu vou te jogar lá na roça. Hoje o processo é totalmente outro. Se você não estudar, você não vai para a fazenda. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. E quais são os cursos hoje que a Unimais oferece? Hoje, nas áreas diretas relacionadas ao agronegócio, medicina veterinária e agronomia, que a gente oferece em Umas, em Aparecida de Goiânia e lá em Tuiutaba, aí Palmeiras de Goiás, estava esquecendo. E os cursos de apoio, administração, contábeis, cursos que servem para apoiar a gestão do negócio, nós oferecemos nas 5 unidades. Então, todos os cursos que podem suportar de forma tecnológica o agronegócio. Eu tenho uma queda muito grande por 2 cursos que são fundamentais para o agronegócio. Um deles é a contabilidade. Esse curso de contabilidade, muita gente não dava lá, ser contador, tal. É um negócio fantástico para o agronegócio. E o outro curso é a parte de administração. Hoje, uma propriedade rural, ou qualquer empresa, vamos dizer assim, sem uma boa gestão, você pode ter certeza absoluta, não vira nada. E administração é um curso fundamental. E economia, a contabilidade também, né? Sim, sem dúvida. Hoje a gente tem o cenário das empresas rurais, né? O agronegócio deixou de ser um empreendimento amador há bastante tempo já. Sim. E a necessidade de se tocar como negócio, a contabilidade, a gestão financeira do negócio, o fluxo de caixa, entrada e saída de recursos e a administração de forma científica, certamente aumenta a eficiência do negócio, além de toda a parte técnica relacionada ao agronegócio. Agora, a Unimais tem algum curso à distância, um EAD? Nós estamos começando com os cursos semipresenciais. São cursos, uma modalidade que foi autorizada pelo MEC, foi regulamentada pelo MEC recentemente, e nós estamos começando a oferecer esses cursos nesse momento. Até então não tínhamos. E quais são esses cursos? Agronomia, medicina veterinária, administração e ciências contábeis também são oferecidos nessa modalidade. E aí tem uma série de outros. Fisioterapia, nutrição, educação física, pedagogia só presencial. Educação física, alguns outros cursos que também são oferecidos na modalidade semipresencial. Pois é, você que está nos acompanhando, por exemplo, e mora numa propriedade rural. Se você tiver, pelo menos, como locomover até uma determinada cidade, como foi falado, em Umas, Itaberaí, Aparecida de Goiânia, qual é a outra? Palmeiras. Palmeiras de Goiás, por exemplo, você tem condição de fazer um curso de agronomia, um curso de veterinária. É óbvio que vai ter aquelas aulas presenciais. Isso é fundamental, principalmente a aula de laboratório. Agora, aquelas matérias que exigem mais leitura, mais alguma coisa voltada nesse sentido, elas são à distância. Então, eu vejo que existe uma grande possibilidade, por exemplo, de ter noções fundamentais para tocar o seu negócio. E isso é a base do sucesso da sua propriedade. Às vezes você é muito bom dentro da propriedade, mas um conhecimento teórico enriquece e favorece o seu desenvolvimento, o seu crescimento, né? Sem dúvida, sem dúvida. E pensando nas habilitações técnicas, né, medicina veterinária e agronomia, a tecnologia entrou com muito vigor na agronomia, né? A questão dos drones, a questão do geoprocessamento, a agricultura de precisão. E o curso de agronomia traz essa modernidade e essa profissionalização, essa habilidade técnica relacionada ao agronegócio. Agora, hoje, os vestibulares da Unimais, claro, esses vestibulares são presenciais? Os vestibulares são feitos através de uma redação de forma online. Então, o candidato pode se inscrever, ele faz a redação e aí ele já sabe o resultado em 24 horas, a redação é corrigida e ele sendo bem sucedido, ele já pode se matricular. Exceção feita à medicina. Não, claro. A medicina tem um processo diferente. Agora, existe, por exemplo, viabilidade? Às vezes o aluno quer estudar, quer fazer um curso, mas ele tem um problema financeiro. Existe viabilidade de uma bolsa, de conseguir uma bolsa via governo, principalmente a OVG? Sem dúvida. Nós somos credenciados em todos os programas do governo, FIES, ProUni, OVG. Então, existe toda a possibilidade e é curioso porque a OVG, via de regra, tem bolsas sobrando e candidatos que eventualmente não procuram para poder estudar com benefício da bolsa. Sobrando? Sobrando,
Aí eu vou te falar, aí também é demais, né? Só falta a gente levar o caderno, o lápis, a borracha, a caneta, a calculadora, o sujeito voltar a estudar. Então, o que a gente de vez em quando fala aqui no programa é que existem dezenas de oportunidades para você, vamos dizer, melhorar o seu nível de vida, melhorar a sua própria vida. Quer dizer, oportunidades não faltam. Está aqui um exemplo. Quer dizer, você quer estudar, quer fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro. Então vai lá, entra no site, coloca lá Unimais, pronto. Já automaticamente vai cair na faculdade e veja o que você quer fazer. Condição para estudar? Tem. Financiamento? Tem. Se não tem financiamento, o governo do estado te dá uma bolsa de graça. Agora, ir buscar você na sua casa aí também já é demais, né? Pois é. É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Então, tá bom. Eu conversei com Carlos Ramos, ele é o pró-reitor acadêmico da Faculdade Unimais, e você tem, basicamente, em Goiás, 4 regiões que você pode estudar, fazer um curso, olha, até gratuitamente, tá bom? Professor Carlos Ramos, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, e pode ter certeza absoluta que as portas aqui do SBT, da TV Serra Dourada, do programa Agronegócio, estarão sempre abertas para quando o senhor precisar, ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra estar aqui hoje. Estou sempre à disposição. Okay. Obrigado. E depois do intervalo, eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar dos Estados Unidos, que estão de olho no subsolo brasileiro. Nós voltamos já, é um minuto só. E agora vamos falar de segurança em propriedade rural. Você que cuida da fazenda, da produção ou do seu negócio rural sabe, lidar com várias empresas ao mesmo tempo só atrasa e gera custo. Então, por que não contar com quem faz tudo há mais de 30 anos? A Tecnoseg, ela oferece segurança patrimonial, monitoramento 24 horas, portaria remota e agora uma novidade, o Totem Vigilante Inteligência Artificial, que identifica situações suspeitas e aciona a central em segundos. Tecnologia de ponta, equipe qualificada e serviço regulamentado pela Polícia Federal, Tecnoseg, tradição, confiança e proteção para o seu patrimônio. Ligue 4009-4900. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar de um tema que está envolvendo aí vários países no mundo, vamos dizer assim, sob a tutela, a batuta do Donald Trump. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Os americanos estão de olho no subsolo brasileiro. Guido Juliano Martins de Araújo, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Antônio. Bom dia. Pois é, Guido, a gente já vem falando isso há muito tempo, que o Brasil, ele é um país abençoado, que tem no seu subsolo aquilo tudo que as grandes potências querem, precisam, né, Guido? Está tudo debaixo da terra aqui, né? Exatamente. E a gente fica assim, imaginando que um país com subsolo tão rico, e nós já falamos algumas vezes de um povo pobre. A gente não sabe o que está acontecendo. Ultimamente foi veiculado um achado imenso de ouro na região de Currais, no Piauí, de 17 mil toneladas de ouro. É um valor acima de 4 trilhões de reais. Essas são as estimativas dessas prospecções nesta jazida de ouro. E daqui a pouco isso cai no esquecimento. E é bom que a gente verifique que o subsolo brasileiro é muito rico, e principalmente a Amazônia.
Nós já dissemos aqui sobre a maior jazida de diamante do planeta, fica na Amazônia, na terra indígena dos Cinta Larga, e não se pode tirar este diamante e reverter isso em riquezas para o povo brasileiro por se tratar de terras indígenas. Agora, a gente imagina, a Amazônia Legal, ela possui uma área imensa no Brasil, onde menos de 1 milhão de indígenas moram, em áreas muito grandes, e esses indígenas estão deixados à própria sorte. Os indígenas sofrem de doenças, assassinatos, o governo não cuida deles direito. E com esta história de preservação da floresta amazônica, que tem que ser preservada. Agora, quando a gente diz sobre a exploração desse subsolo, uma quantidade de minerais fantástica, nós não podemos mexer. E nós sabemos que existem tecnologias de exploração que agridem muito pouco a floresta, mas parece que existe uma vontade dos governos que se sucedem em não explorar estas riquezas que colocaria o país, o povo brasileiro, numa situação financeira muito melhor, Antônio. Ô Guido, nós já comentamos aqui inúmeras vezes, e nós já até falamos da área que os indígenas ocupam no Brasil. Se não me falha a memória, acho que 13% da área do país é ocupada por indígenas. Se não me falha a memória. Agora, nós não estamos querendo dizer aqui no programa que nós temos que expulsar indígenas. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Porque todo mundo sabe que nós temos condição de fazer as coisas certas. Por exemplo, nós temos basicamente todos, como nós já falamos aqui, todos os minérios que essa nova tecnologia que nós estamos enfrentando hoje necessita. Tem tudo aqui no Brasil. E lá na Amazônia tem. E nós conseguimos fazer, através de projetos, através de um planejamento, nós podemos conciliar a floresta em pé com a extração desses minerais. Agora, eu queria fazer uma pergunta ao governo federal, principalmente ao governo federal, que tem mais acesso. Como é que se consegue extrair tanta madeira, mas tanta madeira, exportar essa madeira e ninguém vê, Guido? De vez em quando pega um carregamento lá, o IBAMA pega, explode um avião, queima uma máquina e tal, mas é muito pouco em relação àquilo que se exporta, que manda embora, Guido. Exatamente. E o que a gente assiste, que essa madeira que você está falando, é só madeira de lei. A maior parte da floresta amazônica não são madeiras de lei. Então se retira esta madeira e coloca fogo no resto. E ninguém vê isso. Ninguém vê. E agora nós não podemos trabalhar o subsolo. Como exemplo, Antônio, a gente mostra a cidade de Presidente Figueiredo, a 100 quilômetros de Manaus, muito perto de Manaus. Lá existe uma jazida de nióbio, de tântalo e também de terras raras. Ela começou a ser explorada por uma empresa peruana que logo depois passou para uma empresa chinesa. Nós não sabemos para onde vão o dinheiro, porque estes minerais retirados por esta empresa chinesa vai para a China. E lá eles agregam valor, industrializam e depois vendem para a gente muito mais caro, sob a forma de eletrônicos e tudo mais. E a gente precisa, Antônio, de governança. O que está acontecendo com o país, um dos países mais ricos em minerais, em pedras preciosas, mas o povo continua um dos menores salários mínimos. O salário mínimo brasileiro só perde
para as ditaduras. E vira e mexe, a gente começa a sentir assim que querem olhar o Brasil também como um governo de ditadura. Não. O Brasil é um país que é uma democracia nova, mas que vem amadurecendo. Mas a gente precisa amadurecer mais e pensar num país melhor para os brasileiros. Ô Guido, só vou abrir um parênteses aqui para você que está nos acompanhando, só para você ter uma noção, para quem ganha o salário mínimo, sabe o que significa o salário mínimo? 70 a 80 reais por dia. É o que você recebe quando você ganha o salário mínimo. Quem é que vive com 70, 80 reais por dia, Guido? E outra coisa, Antônio, esses 70, 80 reais por dia, quando você tira os impostos dos produtos que o trabalhador comprou no supermercado, alguma coisa nesse sentido, na realidade, esse 80 reais, ele vai passar para ser 50 e poucos reais por dia, porque o restante vai para o governo. Então, sobrecarrega a população com muitos impostos e a população não vê o retorno desses impostos. E isso a gente fica bastante preocupado, porque o povo, além de ser pobre, ainda paga muito imposto. Ô Guido, na sua visão, voltando de novo agora para terras raras, para o subsolo brasileiro, você acha que o americano vai conseguir entrar no Brasil ou já está no Brasil? O jogo está pesado, não está? O americano quer, como os Estados Unidos querem trabalhar com as terras raras na Ucrânia e na Groenlândia, de uma hora para outra eles vão dizer, não, nós queremos tais e tais minerais do Brasil. E em que situação nós vamos receber esta exigência do povo americano? Porque nós precisamos observar isso. Já foi citado isso, né? Sim, já foi falado, né? Exatamente. Pois é, e o Putin e o Trump estão aí em conversações e o russo também, que é aquela área da Ucrânia que tem muitos minerais ali no subsolo, né? Exatamente. É exatamente a faixa que ele quer. Então, a próxima etapa parece que não é a etapa da alimentação e nem da água, mas sim dos minerais que tem no subsolo. E quem conseguir tudo isso, provavelmente vai dominar o planeta. Com certeza. Exatamente. E nós vamos pagar a conta. Guido, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não é a força, mas sim a constância dos bons resultados que conduz o homem à felicidade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.